Bem, queridos, o estudo da lição número 10 desta semana fala sobre aqueles para quem o fim tem chegado. E estamos analisando algumas histórias bíblicas que falam sobre exatamente o convite divino para a salvação e como as pessoas, alguns rejeitaram. Foi o caso do dilúvio, que mostrou que Noé pregou 120 anos. Agora, quando olhamos para os eventos finais, nós percebemos que isso tem chamado muita atenção de Deus, a questão da reação das pessoas, através das advertências que Deus tem dado a essas pessoas. Muitos não têm tomado assim muita atenção, não têm dado atenção àquilo que Deus tem falado e com certeza vão depois se arrepender daquilo que eles não fizeram, que seria uma decisão em favor de sua salvação. Exemplos como o dilúvio, exemplos como Sodoma e Gomorra, nos saltam aos olhos, porque Deus sempre ele anuncia o que ele vai fazer. Amós 3, verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas, e dando chance ao ser humano de terem assim uma vida santificada. Ellen White, no livro O Grande Conflito, página 451, ela diz que os homens assim não podem impunemente rejeitar as advertências de Deus e sua misericórdia, que ele em sua misericórdia lhes envia, como aconteceu no tempo de Noé. Uma mensagem do céu foi dada para as pessoas daquele tempo, para que eles pudessem assim sair ou ter salvação em meio ao dilúvio, mas eles não corresponderam. Eles assim rejeitaram todas as opções que Deus colocou. E Deus em sua misericórdia teve que cessar de assim corresponder ou de contender com o ser humano. Por isso Deus disse: o meu espírito não contenderá com o ser humano. Ele deixou de avisar as pessoas depois de um certo tempo. Não adiantava mais. As pessoas não estavam ligando para a mensagem de Noé. E Ellen White fala: os habitantes de Sodoma e Gomorra se tornaram culposos por aquilo que fizeram, com exceção de Ló, da sua esposa e suas duas filhas. Mas o restante foram consumidos pelo fogo enviado do céu. Grande Conflito, página 451. Então as pessoas não vão poder sair impunemente por rejeitarem uma advertência divina. Pergunta número 4. Olhando para o relato da destruição de Sodoma e Gomorra, quais as consequências do povo morais, quais as consequências morais do povo e como isso tem relação com o nosso tempo presente? Segundo Pedro 2, verso 4 a 11, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, com mais 7 pessoas, e ele trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza como exemplo para que estivessem assim diante das pessoas, aqueles que viveram impiamente. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens. Assim sabe o Senhor Deus livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Principalmente aqueles que desprezam as autoridades, aqueles que são atrevidos, obstinados, aqueles que não receiam blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em poder, não ousam pronunciar maldição contra eles sem blasfemar. Judas 1, de 5 a 8, e o Senhor Deus salvou um povo, tirando-o da terra do Egito, e destruiu depois aqueles que não creram. E aos anjos que não guardaram os seus princípios, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, foram postas por exemplo através da destruição que sofreram pelo fogo eterno. E contudo, também estes contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Judas está dizendo que as pessoas que não assim se arrependem, as pessoas que vivem entregue à parte da sexualidade sem qualquer discriminação, essas pessoas podem ser conduzidas para o fogo eterno, como for a cidade de Sodoma e Gomorra, que tinha uma moral muito baixa. E eles então foram atrevidos, tanto que quando os anjos chegaram na casa de Ló, eles disseram para Ló: traga os homens para fora para que nós os conheçamos. A expressão para que nós os conheçamos quer dizer para que nós abusemos deles, para que nós possamos fazer com eles tudo o que nós quisermos sexualmente.
E Ló então disse, senhores, eu tenho filhas virgens, façam com elas o que vocês quiserem. Então eles afastaram Ló, mas os anjos levantaram as mãos e eles ficaram tateando, procurando a porta da casa a noite inteira. Foram atacados de uma cegueira temporária. Então a pergunta é, olhando para o relato da destruição de Sodoma e Gomorra, é assim, como o que aconteceu com eles se parece com o que está acontecendo em nossos dias? A resposta é, as pessoas da cidade chegaram a uma condição moral irreversível e não puderam ser consideradas mais como pessoas normais. A baixeza moral não condizia com nenhum tipo de princípio que Deus admitia. Eles então foram destruídos. E o povo de Deus, de Israel, também chegou a uma baixeza moral muito grande, que eles poderiam ser assim destruídos, mas Deus os perdoou, Deus os aceitou através de uma série de situações que foram criadas. A história dessas cidades é uma advertência pesada para as pessoas que servem a Deus no tempo do fim. Nós não podemos compactuar com o pecado. A igreja não pode. Os membros da igreja não podem compactuar com o pecado, com o risco de serem assim abandonados por Deus na hora do fechamento da porta da graça. J.B. Phillips, um grande teólogo e escritor, escreveu um livro dizendo seu Deus é pequeno demais. E nesse livro ele denunciou os conceitos inadequados que muitos têm de Deus. Existe um conceito chamado o Deus bonzinho, onde o Deus é Deus suave. Deus, ele considera todas as coisas e por ele ser grandioso em perdoar, ele perdoa todas as pessoas. É um Deus bonzinho que não repreende. Os moradores da cidade de Sodoma, os moradores do tempo de Noé, ficaram surpresos quando os juízos caíram sobre ele. O pessoal do Egito, quando o faraó rejeitou 10 tentativas de Deus de tirar o povo, e o faraó zombando de Deus, colheu um fruto amargo que foi a morte do seu herdeiro, do seu primogênito. Não podemos brincar com o Deus, porque, como diz Gálatas 6, verso 7, de Deus não se escarnece, porque tudo que o homem semear, ele vai colher um dia. Deus nos abençoe. E que possamos olhar para o futuro, onde as 3 mensagens angélicas serão pregadas de forma assim poderosa, e Deus vai nos dar condições pelo Espírito Santo de pregarmos essas 3 mensagens para a conversão de milhões de pessoas em todo o mundo. Deus abençoe para tanto. Fique com Deus.